Livro de Êxodo 17, do 8 ao 16. Êxodo 17, 8 ao 16. Quem achou, diga achei. Então vamos lá. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo com memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa experiência que Moisés teve vencendo os amalequitas e como nós poderíamos talvez tirar algumas lições para nossas vidas, dessa luta que Deus dá uma ordem a Moisés para que ele vá no alto do monte, levante suas mãos contra os amalequitas para vencer a guerra. Nós vemos essa história que é interessante, porque Moisés ele sai, Deus não fala para ele ir para a guerra, mas Deus manda ele ir lá em cima, levantar suas mãos. Deus dá uma ordem para ele de ir para lá e levantar suas mãos intercedendo pelo seu povo. No outro lado, Moisés manda Josué ir para a guerra, para guerrear contra os amalequitas. E fala a história que é legal, a história porque ali contra Arão e Hur, um de cada lado segurando suas mãos. Imagine uma guerra não é rápida, uma guerra, algo muito demorado, e você encontra aqui Moisés no topo do monte, levantando suas mãos, e durante um tempo, a história fala que Moisés cansou as suas mãos ficaram pesadas, Eu não sei quantos já conseguiram ficar por 1 hora com as suas mãos levantadas. Alguém já ficou 1 hora com a mão levantada e não baixou a mão? Tem alguém? Se você tiver, você tem uma boa musculatura, você é mais preparado que o pastor Pedro, mais preparado que ele, porque você está preparado com os músculos, talvez forte, não sei se é o caso dele, mas você tem que estar bem, mas passa um tempo, alguns minutos, você começa a cansar. É normal, começa a parar de fazer, Você na sua casa, mulher, fica lá lavando a louça e depois secando. A maioria das mulheres não consegue ficar 1 hora lavando e secando a louça, porque dá um cansaço. Ou o homem também, vai jogar bola e não consegue ficar 1 hora jogando bola, porque cansa. É algo que o músculo não está acostumado. E nós encontramos aqui, durante Moisés, quase um dia. Não sabemos o tempo específico, mas ele está numa guerra. E durante a guerra, ele ficou o tempo todo com as suas mãos levantadas. A Bíblia fala que quando chegou um certo momento, as suas mãos começavam a baixar. E quando abaixava, o povo de Deus começava a perder a guerra. O povo de Deus começava a ser destruído. Então, ali aqueles homens tiveram uma ideia muito interessante. Vamos colocar umas pedras e aqui vamos ficar um de cada lado segurando as suas mãos. A estratégia que Deus deu para aqueles homens, para ele vencer a batalha, aquilo que eles tinham. E uma lição que nós vemos durante a Bíblia toda, é que o povo de Deus sempre tem lutas. O povo de Deus sempre tem uma guerra. Não é verdade? Amém? É normal isso? Amém? Todo o povo de Deus tem um problema, meu irmão. Eu costumo falar, se você não tem problema, se você não tem guerra, você deve ser ET, porque todo mundo tem, alguém normal sempre tem luta. É normal você sair e no seu trabalho você ter luta com alguém, na sua casa, de repente você tem luta com a sua esposa, coisa que não deveria acontecer, mas tem uma luta com o seu filho, porque o seu filho está um pouquinho mas, não sei, precisa de oração, O seu vizinho é aquele cara que é corintiano, que vive com aquele hino do Corinthians bem alto. Todos nós temos uma luta, Todos nós temos uma luta, é normal. A guerra acontece diariamente. A Bíblia fala porque
somos o povo de Deus. E o povo de Deus, durante a Bíblia toda, encontra problemas. De repente você está entrando aqui na igreja, você é novo de cristão, como cristão, e de repente você se assusta agora com o que eu tenho falado, mas a Bíblia toda, o tempo todo, do Velho Testamento e no Novo Testamento, tudo que a gente encontra é o povo de Deus tendo problemas, o povo de Deus tendo brigas, o povo de Deus tendo guerra, é o tempo todo. Todo o tempo alguém querendo perseguir eles, o tempo todo alguém querendo acabar com eles. De repente a sua situação, desde que você se converteu, ou desde que você pegou firme com Jesus, é tudo que você encontra, é problemas e guerras. Eu quero te dar algumas dicas, alguns fundamentos que são importantes para as nossas vidas, que se encontram nesse texto, nessa guerra que Moisés ele leva para nós. Lá no texto, versículo 9, vamos voltar no versículo 9, Gênesis 17, fala assim: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da coluna, com uma vara de Deus em minhas mãos. Algo que, como estamos falando, todos nós temos desafios a serem vencidos. Todo ser humano normal, ele tem problemas a serem vencidos. Situações que são adversas, situações que são, talvez que nos machucam mais, umas situações que são mais difíceis do que as outras. A Bíblia sempre mostra que cada um tinha ali o seu desafio, o seu problema. Se Deus não quisesse que tivéssemos problemas, meu irmão, Ele com certeza não teria nos criado. Porque nós somos pessoas normais, pessoas que temos dificuldades, pessoas que nós temos coisas para arrumar em nossas vidas, desafios temos em casa, temos na faculdade, temos na escola, desafio nós temos no seu lugar de trabalho, no seu empreendimento, na sua empresa. Deus sempre permite os desafios para nos tornar pessoas que cada dia tornam pessoas persistentes, pessoas que têm um crescimento na sua vida. É normal ter um problema, ter uma luta na sua vida. Deus permite isso acontecer. Nós lemos, quando você lê a história de Jó, você vê que Deus permite tudo aquilo acontecer na vida de Jó. Do homem mais rico que existia no Oriente, ele se tornou o homem mais miserável do Oriente. Do homem mais abençoado, mais cheio das coisas de Deus, com uma vida, uma família linda, maravilhosa, com a saúde perfeita. Deus permitiu que aquele homem fosse o homem mais miserável, o homem mais doente, o homem sem família alguma. Talvez o homem mais perdedor do Oriente. Mas Deus permitiu aquela história acontecer para que ele pudesse chegar a um lugar que Deus havia para ele. Então, Deus nos dá a permissão para que os problemas venham em nossas vidas, para que nós possamos passar por eles e vencer a eles, para que nós possamos ter crescimento em nossa vida, ter crescimento em nossos corações. Você encontra José, o rei do Egito, com seus 17 anos de idade. José tem um sonho, onde Deus fala assim: olha, você um dia, sua família e os seus pais se curvarão diante de ti. A lua e o sol e as estrelas se encurvarão diante de ti. Com seus 17 anos de idade, aquele homem é vendido como escravo pelos seus irmãos, sofre como escravo, depois ele vai para uma casa, onde é a casa de Potifar, e na casa de Potifar ele começa a servir, a trabalhar. Durante alguns anos, a mulher de Potifar se apaixona por ele, e vai lá e causa alguma coisa contra ele, falando que aquele homem, José tentou agarrar ela, ele vai para a prisão. Aquele homem fica na prisão durante alguns anos, começa a ser diferente, começa a trabalhar ali, as pessoas começam a olhar ele com os olhos diferentes. Passou um tempo, aquele homem se tornou o homem do Egito. Aquele homem se tornou o grande rei, não o rei, mas o grande governador do Egito. Para isso passou 13 anos. 13 anos de luta, 13 anos de problema, 13 anos de perseguição, 13 anos onde as pessoas tentaram matar ele, 13 anos onde todo mundo tentou destruir José, porque ele era um homem que caminhava com Deus. Ele era um homem que tinha excelência em tudo o que ele fazia, mas do mesmo jeito, ele tinha lutas, ele tinha provações, ele tinha lutas a serem vencidas. Meu irmão, todos os dias, quando você acorda pela manhã, você já tem uma luta a ser vencida, você já tem um problema a ser vencido. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus te criou para você vencer. Deus não criou você para você perder, para você ceder, para você ser envergonhado, mas ao contrário, Deus te criou para você vencer e para você honrar o Senhor através da sua vida, através dos benefícios, através das promessas, através das conquistas que você terá. Deus te chamou para você para vencer.
Até então o momento, passado 13 anos depois, a promessa de José veio acontecer quando passou fome no mundo todo e os seus pais vieram até o Egito e ali iam se beneficiar e se curvar diante de José. 13 anos passaram para que a promessa de Deus dele fosse acontecer na sua vida. Mas até lá, 13 anos de luta, 13 anos de problema, 13 anos de perturbação. Quando nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, daí que aparecem dificuldades. Quanto mais eu busco agradar a Deus, quanto mais eu busco agradar ao Senhor, meu irmão, mais problemas você tem, mais lutas você consegue ter na sua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você começa a seguir a Ele, você assina um contrato de luta, de guerra para o resto da sua vida contra o diabo. E a vontade do diabo, o lazer do diabo é acabar com a tua vida, é acabar com você. De repente você já perturbado, meu Deus, não quero mais entrar na igreja. Arranjei briga, não tinha paz, minha vida tinha paz, agora tenho briga com o diabo, assim não dá. Meu irmão, o resto da sua vida, você vai ter luta. O resto de nossas vidas, nós teremos lutas a serem vencidas. Faça sempre do jeito que Deus quer e não do seu jeito. Existe uma dificuldade aqui. Sempre fazemos do nosso jeito. Mas deixe Deus trabalhar na sua vida. Todos nós temos desafios a serem vencidos. A segunda fundamento que precisamos ter em nossas vidas, sempre interceda pela situação que você está. A Bíblia fala que Moisés subiu ao monte e Moisés levantou as suas mãos. Quando você levanta as suas mãos, é uma forma de dizer que você está intercedendo, que você está orando por uma situação, que você está clamando a Deus, pedindo a Deus direção, que o Senhor cuide da sua vida, que o Senhor dê direção à sua dificuldade, que o Senhor dê direção à sua luta diária, ao seu problema diário. E você encontra em Moisés o tempo todo, pela ajuda dos irmãos, mas com as suas mãos levantadas. Deus poderia dar outra estratégia para Moisés, mas Deus dá a de levantar as suas mãos. Meu irmão, Deus poderia dar outra estratégia para você, mas a estratégia que Deus dá para você vencer é levantar as suas mãos, interceder pela sua vida. A estratégia que Deus dá para você é você levantar as suas mãos na sua casa e você declarar a bênção de Deus, você declarar a vitória de Deus, você declarar que as obras do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. Deus te deu autoridade sobre a sua casa, sobre aquilo que você está vivendo, para você levantar as suas mãos e assim, não, eu vou vencer, eu não aguento mais, eu não posso mais, mas o Senhor está na guerra comigo, e eu declaro a bênção de Deus na minha casa, eu declaro a bênção de Deus nas minhas situações, eu declaro a bênção de Deus na luta que eu estou lutando. Irmãos, levante as suas mãos, interceda ao Senhor, interceda a Deus, interceda ao Pai. Se nós intercedemos ao Pai, o Pai ouve as nossas orações. Elias, por 7 vezes, ele manda o seu discípulo subir ao monte, porque ele está orando, está intercedendo pela chuva. Ele pede a Deus por 7 vezes, fala assim, sobe lá, vê se está uma nuvem, vê se a nuvem está vindo. Meu irmão, se eu fosse o discípulo de Elias, com certeza eu ia falar assim, Elias, para aí. 7 vezes? Quantos já conseguiram subir um monte 7 vezes num dia? Alguém? Nenhum, não sei, maratonista? Né? Cadê o Jonas, maratonista? Hoje não está aí? 7 vezes. Aquele homem sobe, meu irmão. Na segunda vez eu estava babando já. Elias, sobe tu, pode ser folgado. Não dá mais não. Né? Meu pai ia fazer isso comigo, com certeza, né? Seu pai, o senhor está precisando também, vamos lá. Sabe? Eu falaria com certeza, eu ia reclamar de alguma forma, mas por 7 vezes aquele homem é persistente. Se eu estivesse orando na terceira vez, eu ia dizer, Deus, eu acho que não é para acontecer mesmo. Mas aquele homem, ele tem fé, aquele homem tem certeza, ele sabe que vai acontecer, ele sabe que através da sua oração, Deus irá responder. Através da sua oração haverá chuva vindo, através da sua oração alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida. Meu irmão, entenda uma coisa, nós precisamos interceder, nós precisamos orar, nós precisamos acreditar que Deus vai fazer algo através da nossa oração. Nós temos dificuldades porque oramos 10 minutos
Num dia, 10 minutos no outro dia, e 10 minutos no terceiro dia. E no quarto dia eu só oro 2 minutos. E no quinto dia eu oro 1 minuto. Passou uma semana, eu não oro nem mais 1 minuto, porque eu não vi nada acontecendo. Nós precisamos ser persistentes na intercessão. Nós precisamos ser persistentes, crer que Deus vai mandar. Mas se você crê desistindo, meu irmão, não dá. Você precisa dar toda a autoridade para que Deus venha fazer. Você precisa interceder, Senhor, está nas suas mãos. Deus, não é pela minha mão, é pela sua. Eu estou orando, eu estou declarando. Irmão, de repente você está orando para a tua casa e não está vindo. Meu irmão, começa a declarar todo dia. Deus, eu quero a minha casa. Deus, a minha casa vai ser daquele jeito. Deus, a minha casa vai ser daquela forma. Deus, aquilo que eu estou pedindo vai acontecer. Meu irmão, declare diante de Deus. Use as suas palavras para declarar. Tenha fé no seu coração. Eu costumo brincar com minha esposa, mas quando nós casamos, ela não tinha o mesmo negócio de falar assim, não, vai acontecer, né? Ela fica meio brava quando eu falo. Mas eu falava assim, ela fala assim, Nê, olha, a gente não vai conseguir fazer tal coisa, a gente não vai conseguir, não tem como. Eu sempre falava para ela, Laura, deixa que Deus vai fazer, deixa que Deus vai trabalhar, deixa que Deus vai manifestar a sua presença. Mas olha a conta, olha isso, deixa que Deus vai fazer. Sabe, hoje, 2 anos e meio de casado, ela já fala para assim, Nê, deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai realizar. Sabe, ela aprendeu muito rápido. Sabe por que ela aprendeu? Porque ela viu Deus fazendo. Ela viu várias vezes Deus fazendo. Nós precisamos declarar que Deus vai fazer. Ah, pastor, é impossível. Pastor, é impossível. Eu tenho uma dívida eterna, meu irmão. O Deus que eu sirvo, não existe dívida eterna. Ah, pastor, a minha condição é impossível, meu irmão. A condição que você tem, para Deus tudo é possível. Ele vai tirar de onde você está. O que você está vivendo, Ele pode te dar. Aquilo que você tem sonhado, Deus, Ele pode te dar. Ah, pastor, a minha família não tem jeito, meu irmão. A tua família tem jeito, porque o Deus que toma conta de todas as coisas está na tua família. Ele tem jeito. No seu filho, Ele tem jeito. Interceda, declare. Não pare de declarar. Segunda, eu estava ministrando sobre bênçãos e maldições, e comecei a pensar em algumas coisas que nós fazemos. Nós começamos toda hora a declarar coisas negativas em nossas vidas. Acontece tal situação, e você começa a declarar coisas negativas. Ah, que minha vida não presta, porque minha casa não tem jeito, só dá problema, só cria dificuldades. Meu irmão, pare de resmungar. Para de colocar palavras negativas nas suas bocas. Para de amaldiçoar tudo que você vê. Começa a declarar a bênção. Começa a declarar a graça de Deus. Seja positivo, declare a bênção de Deus. Ah, pastor, eu não estou vendo bênção nenhuma. Não tem problema. Veja com seus olhos da fé. Vai acontecer. Nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Declare palavras, interceda. Interceda. O terceiro fundamento que devemos sempre fazer. Faça o que Deus te propôs a fazer. Faça aquilo que Deus te propôs a fazer. Vamos voltar no versículo 11 de Êxodo 17. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas as venciam. Deus propôs a Moisés, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Criar um tipo de arma lá para dar tiro lá do monte. Mas Deus falou assim, não, levante as suas mãos. Põe as suas mãos no alto. Leve a vara, que é a vara da minha presença. Aquele homem estava lá, fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe por que ele estava fazendo isso? Porque alguns capítulos antes, alguns dias, alguns meses, alguns anos antes, Moisés se encontrava em Êxodo 14, em frente ao Mar Vermelho. Do lado estava o Egito caminhando para capturar ele. Todo o povo, sem arma nenhuma, sem nada. O povo caminhando, encontrava o Mar Vermelho. Um lugar que não tinha como caminhar, não tinha como fazer. E do outro lado o Egito. A Bíblia fala para ele assim, olha, vai lá e toca no mar. Meu irmão, se é você e eu, o que a gente vai fazer?
Cada um se salve, né? Não, cada um se vira, a promessa é seu. A fé é sua, não é minha. Né? Mais ou menos ia fazer, a fé é individual, né? Todo mundo a gente fala isso, salvação é individual. Mas a Bíblia fala que ele pegou o seu cajado e tocou sobre o mar. A Bíblia fala que o mar se abriu. De repente você fala assim, mas eu não acredito nisso. Se você estuda um pouquinho, você encontra e procura e começa a saber que passou por ali e é encontrado no fundo do mar, em algumas áreas, no lugar mais ou menos onde eles passaram, existe somente um lugar que é um lugar um pouco mais, como posso falar, um pouco mais raso, porque dos lados são como se fossem grandes abismos muito profundos, mas no lugar que eles passaram existe um lugar que é um pouquinho mais alto, né? Não sei, 2, 3 metros mais alto, e do lado encontra vários tipos de louças egípcias, vários tipos de carroças egípcias. Sabe uma coisa? Deus fez o povo de Deus passar por ali. Sabe por quê? Porque Deus propôs eles passarem por lá. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem proposto alguma coisa no seu coração. Deus tem proposto alguma coisa para você. Eu te falo uma coisa, quando Deus propõe alguma coisa, meu irmão, Ele não te põe numa furada. Ele não te põe num lugar que você não tem como sair. Deus, quando você está caminhando com Ele, e você está sendo fiel com Ele, Ele sempre te dá uma saída. Deus, Ele sempre te dá o suporte. Deus te dá uma palavra viva. Deus te dá uma solução. Meu irmão, faça aquilo que Deus tem proposto você a fazer. Mas o que vão falar de mim? Pastor, eu não sei, se eu fazer isso, não vai dar certo. Meu irmão, comece a colocar a tua fé em prática. Se Deus mandou, faça. Nós temos medo. Fazer o que Deus te mandou fazer requer um pouco de loucura, mas total confiança nele. Tem uma historinha que eu já contei, alguns já ouviram falar, de um certo homem que recebeu uma palavra de Deus para estudar em Harvard. E ele era um homem da roça, um homem que não tinha estrutura, não tinha estudo nenhum, sem nenhum estudo, que não tinha capacidade. E ele recebeu uma palavra para ir para Harvard. Assim, meu Deus, o que eu vou fazer em Harvard? E aquele homem chegou em Harvard, e Deus falou assim, olha, eu quero que você pregue a minha palavra. E aquele homem começou a pregar a palavra, mas em Harvard todo mundo era inteligente, muito sábio. Em certo momento ele começou a pregar a palavra de Deus para o homem mais popular e mais inteligente de Harvard. E aquele homem mais inteligente e mais popular começou a humilhar aquele homem. Começou a falar tudo que ele não sabia e que não sabia. E aquele homem que era um homem da roça, simples, que era um homem de Deus, começou a murchar, começou a ficar envergonhado, virou uma pessoa popular, virou uma grande roda em volta daquele homem simples da roça, e todo mundo começou a tirar sarro, e todo mundo começou a zoar com ele, e todo mundo começou a perturbar. Mas aquele homem da roça, quando já estava caído no chão, morrendo de vergonha, quase chorando, ele recebe uma palavra de Deus, e fala assim, olha, Deus fala para ele, fale algo para esse homem popular, para esse menino popular. Aquele homem falou assim, Deus, o que eu vou falar? E ele parou e falou assim, olha, Deus manda te falar uma coisa. E aquele homem popular começou a tirar sarro dele, brincar com ele, zoar com ele. E Deus manda o homem da roça falar assim, fale para ele biscoito. E aquele homem ficou assim, Deus, tu está de brincadeira comigo. Senhor, que é isso? Eu vou falar para o cara mais inteligente de Harvard, que biscoito? Eles vão dar um biscoito na minha cara. E aquele homem, Deus falou assim, não, fala biscoito. E aquele homem popular estava todo empolgado, porque estava humilhando o homem de Deus, falando que o homem de Deus não existia, que Deus não existia, e aquele homem não tinha como provar. E aquele homem da roça fala assim, Deus manda te dizer, biscoito. E todo mundo na roda começou a tirar sarro, todo mundo começou a dar gargalhada, mas o menino popular começou a ficar com uma cara espantada. E quando aquele rapaz da roça viu que funcionou, ele voltou, biscoito! E falou, biscoito, biscoito, biscoito! E o rapaz começou a ir para trás, ficou olhando. O que você disse? Biscoito. Todo mundo não aguentou, e aquele homem começou a chorar. Começou a cair uma lágrima. E ele começou a falar, olha, Deus existe.
Porque quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe estava fazendo um dia biscoito. E ela falou para mim, não pegue esse biscoito. E eu esperei ela sair da cozinha. E fui lá e peguei aquele biscoito. E até hoje, eu sinto uma maldição na minha vida. Algo que me perturba. Algo que me destrói. Porque eu roubei aquilo, sem minha mãe me permitir. E aquele rapaz conseguiu pregar o evangelho para toda aquela escola. E aquele rapaz aceitou a Cristo. Sabe, meu irmão? Muitas vezes nós ficamos parados. Muitas vezes nós ficamos, talvez, com medo, com vergonha. Mas não faça nada pelo seu jeito, mas faça pelo aquilo que Deus tem mandado você fazer. Escute a palavra de Deus. Escute as ordens do Senhor na sua vida. Se você é uma pessoa que caminha com o Senhor e tem experiência com o Senhor, uma coisa eu tenho certeza, Deus tem falado contigo. E Deus tem te guiado. Meu irmão, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nossas vidas. Faça tudo aquilo que o Senhor mandou, te propôs a fazer. Eu lembro que uma vez Deus falou assim para mim, vá para tal pessoa e dá uma palavra para aquela pessoa. Eu tinha 15 anos de idade. E eu falei assim, Deus, eu não vou dar a palavra para aquela pessoa. Não, Deus falou assim, vá e fale para tal pessoa aquilo que eu estou mandando dizer. E eu falei assim, Deus, eu não vou. Para aquela pessoa, não vou. Eu sei que eu estava dentro da igreja, num culto. Do meu lado, mais ou menos, levantou uma pessoa. E foi até aquela pessoa, e eu estava vendo. E aquela pessoa começou a falar tudo para aquela pessoa que Deus havia mandado eu falar. E eu não falei. E aquela pessoa recebeu de uma outra pessoa. Meu irmão, quando Deus manda você fazer algo, faça. Faça. Você será abençoado por Deus. Você será abençoado por Deus. O quarto fundamento que é importante em nossas vidas. O reino de Deus não se faz sozinho. Moisés está no cume do monte, orando com as suas mãos levantadas. Se ele estivesse só, a história fala que quando as suas mãos abaixavam, a guerra, e os homens de Israel começavam a perder a guerra. Mas do seu lado havia 2 homens. 2 homens que ajudavam eles em tudo que eles faziam. E eles levantaram suas mãos. E a guerra foi ganhada porque ele andava com outras pessoas. Quando nós estamos numa luta, sempre precisamos andar com outras pessoas. Precisamos andar com cristãos de verdade. Precisamos andar com homens de Deus, com mulheres de Deus, pessoas que são capacitadas por Deus. Se você for numa guerra, meu irmão, eu nunca fui na guerra, mas eu vejo filme de guerra, né? Mas você vê filmes de guerra, e as pessoas quando vão na guerra, se elas estão sozinhas num horizonte, aquelas pessoas são facilmente acertadas. E quando elas caem, ninguém pode ajudar elas. Mas é quando elas estão com outras pessoas. Talvez alguém dá um tiro nela, logo alguém vem e ajuda a vida dela. Nós temos dificuldades, muitas vezes, de andar com outras pessoas. Nós temos dificuldade, muitas vezes, em compartilhar a nossa vida com outros irmãos. Mas numa guerra, meu querido, nós precisamos sempre compartilhar a nossa vida, compartilhar a nossa fé, compartilhar a nossa luta, compartilhar nossos problemas. Os pastores do nosso ministério, para alguns que não sabem, nós fazemos jejum todos os meses, numa quarta-feira. E quando nós estamos tendo um tempo de jejum, termina o tempo de oração, tempo de uma palavra, nós reunimos em grupo, 4, 5 pessoas. E 4, 5 pessoas, nós começamos a compartilhar nossas dificuldades. Acho que o pastor não tem dificuldade, meu irmão, o pastor tem dificuldade pra caramba, né? Tem dor de cabeça pra caramba, não é verdade, pastor Helene? Muita, né? Muito. Alguns pastores estão, né, como eu falei, com um cabelo voando, né? Um monte, né? O telhado voou, porque é um monte de estresse, um monte de coisa. E começamos a conversar, a compartilhar nossas dificuldades. Alguns irmãos ali choram juntos, mas todos ali compartilham alguma dificuldade sua. Compartilhar a dificuldade na família, dos filhos, sonhos, planos, a igreja, mas todos compartilham. É importante, meu querido, a igreja andar junta. É importante eu e você caminharmos com outros irmãos.
Ah, pastor, eu sou líder de célula, não preciso caminhar com ninguém. Meu querido, você precisa caminhar com pessoas de Deus. Pessoas inspiradas por Deus. Pessoas com compromisso de Deus. Muitas vezes caímos no erro de pensar que o reino de Deus é somente para os chamados. Todos nós temos responsabilidades, todos nós precisamos trabalhar juntos. É um grupo. Precisamos deixar de ser individualistas. Precisamos deixar de querer fazer as coisas do mesmo jeito. De repente, não sei se no seu caso, de repente você vai numa célula e você encontra uma pessoa na célula fazendo tudo, né? A pessoa, ela cobre o escanteio, ela cabeceia e quando cai no chão ela chuta, e ela é o goleiro ainda, e pega a bola, tudo ela faz. Meu querido, o reino de Deus é uma equipe, o reino de Deus é um time, todos nós precisamos andar juntos. Já derrubei 2 vezes no culto de jovens, já quebrei esse copo 2 vezes. Nós precisamos andar juntos. Ah, pastor, mas se eu contar a minha dificuldade, alguém vai saber? Meu irmão, não tem problema, conte para um homem de Deus. O homem de Deus não vai sair contando para todo mundo. Ah, mas pastor, tem um amigo meu que eu contei, ele é fofoqueiro. Então entrega ele a Deus, conta para outra pessoa. Abre o seu coração para alguém que é de verdade. Tem muitos líderes, homens de Deus, pessoas que talvez que não são líderes aqui, mas são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Onde você pode abrir o seu coração. Meu irmão, Ele não vai te acusar. Ele vai orar para a tua vida, vai te abençoar. Nós somos um grupo, nós somos uma equipe, nós devemos lutar, entendemos que nossa guerra não é contra a carne, contra o homem, mas nós estamos todos numa guerra contra as obras do diabo. Se o exército de Deus souber o poder que temos juntos, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas o diabo, ele sabe do poder que nós temos. E o diabo tem medo disso. Precisamos deixar de ser individualistas. Não querer fazer algo porque você não é líder, mostra que você não ama a Deus de verdade, mas sim, muitas vezes, somente ama o seu cargo e o seu ego. Meu irmão, faça tudo que o Senhor mandar você fazer. Enquanto Josué guerreava, Moisés intercedia, e Arão e Hur davam seu suporte. Eles davam suporte, cada um ali tinha a sua função. Cada um sabia o que fazer. É uma equipe. Josué estava lutando. Seus guerreiros estavam lá dando espadada em todo mundo, dando tiro de flecha em todo mundo. Cada um fazia a sua parte. Mas a equipe estava juntas, unidas. Arão e Hur talvez foram homens que tiveram menos fama, mas foram os que tiveram mais importância nessa guerra. Talvez ninguém estava olhando Arão e Hur. Talvez ninguém conhecesse Hur. Quem é Hur? Ah, nós conhecemos Josué. Josué está matando todo mundo. Mas, meu irmão, esses homens tinham grande importância. Depende de você olhar para você e falar assim, mas eu não tenho importância no reino de Deus. Pastor, eu só faço quebra-gelo da célula. Pastor, eu só faço o momento de cumprimentar os irmãos quando eu entro na igreja. Pastor, eu só ligo para os irmãos aqui na igreja para ver como eles estão, se eles estão indo na igreja. Meu irmão, todos têm importância, todos são a mesma coisa diante de Deus. Nós somos únicos diante de Deus. Não menospreze a si mesmo. Saiba aquilo que Deus chamou é mais importante que qualquer outra coisa na face da terra, porque aquilo é o seu chamado, é o propósito de Deus na sua vida. Todos nós temos o propósito, todos nós fomos chamados, todos temos a nossa função. Eu preciso de você e vocês precisam de mim. Nós somos um em Cristo Jesus. Quando aqueles amigos foram em Marcos 2:12, levar o seu amigo que não podia caminhar, meus irmãos, estava lotado. Foram 4 amigos para levar aquele amigo até o topo ali daquela casa, no telhado, para eles começarem a descer um junto ao outro. Uma equipe caminhando. Se tivesse 2 pessoas, aquele homem ia cair, ia sair pior do que entrou. Mas havia 4 homens com um único propósito, de ajudar e caminhar juntos, de ver o seu irmão caminhando, de ver o seu irmão sendo abençoado. Meu irmão, nós somos uma equipe, nós somos a igreja do Senhor. Você pode falar, eu sou a igreja do Senhor? Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos o poder que vem dos céus,
poder de Deus está sobre nós. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Quando os meus irmãos estiverem reunidos, a bênção do Senhor, Ele manda. Quando nós estamos unidos num único propósito, num único plano, num único projeto. E por último, aquele que guerreia contra nós, guerreia contra Deus. Êxodo 17:16 fala, e jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, geração em geração. Meu irmão, como eu falei, essa guerra que estamos vivendo, as lutas que nós temos, adversidades que nós temos, problemas que possuímos, meu irmão, tudo isso, o Senhor guerreia por nós. A guerra não é nossa, mas a guerra é de Deus. A luta não é pelo seu braço, não é pela sua boca, não é pelos seus montes de pensamentos, a sua ideologia, mas é pelo poder de Deus. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Talvez você está se matando, você está se acabando com a sua saúde, você está se acabando com a sua fé, porque você está fazendo do seu jeito, lutando com a sua mão. Mas meu irmão, aqui está falando que essa guerra não é nossa, mas essa guerra é do Senhor dos exércitos. É Ele que luta por nós. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Até o versículo 31. 8, 28. Fala assim, Romanos 8, 28 até o 31. Mas sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de que antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, essa luta não é nossa. É o momento de você começar a entregar diante de Deus. É o momento de você começar a falar assim, Deus, não é por mim, não é pela minha força, não é pelo meu eu, mas é pelo seu poder. Você precisa entender que todos que forem contra você, meu irmão, estão indo contra Deus. E Deus, Ele vai na luta por você. Ele é o Deus poderoso, Ele não perde nenhuma luta, nenhuma guerra. Meu irmão, na Bíblia toda, e todos os irmãos que eu escuto falar, eu nunca ouvi falar que Deus perdeu uma luta. Deus sempre ganhou. Deus sempre sai na luta por nós. Ele é Deus poderoso. Não se acha que você é a última, talvez, bolacha no pacote, que Deus não vai lutar por você. Mas eu quero te falar, se você é justificado por Cristo, Cristo vai sair na luta por você. Se você é filho de Deus, Ele vai lutar por você. Porque Ele é o Deus o qual nós servimos. E Ele nos ama. Deus sairá na luta por nós. Somente precisamos crer e tomar posse da vitória de Deus. Eu não sei como você entrou hoje. Talvez você entrou derrotado. Mas eu entendo uma coisa. Que Deus vai te dar essa vitória em nome de Jesus. O ano está terminando. Para alguns foi um ano de fracasso. Talvez vai começar um ano pensando que será mais um ano de fracasso. Mas eu te falo uma coisa, entregue nas mãos do Senhor, que você não passará mais por um ano de fracasso. Você não passará mais por tempo de fracasso. Você não passará mais por um tempo de humilhação. Ao contrário, você vai passar de ano em ano, de vitória em vitória. E toda vez que você entrar aqui, e toda vez que você lembrar, você vai ver que Deus está lutando por você. Que Ele tem te dar a vitória. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que você feche seus olhos.
Você que entendeu essa palavra, você que está aqui, talvez você se encontra numa luta, numa guerra, numa dificuldade. Você tem visto tiro para tudo que é lado, problema para tudo que é lado. Você não sabe mais o que fazer, você está encurralado. Meu irmão, como nós acabamos de falar, alguns fundamentos que podem ser aplicados na sua vida. Depende de você estar com um espírito de fracasso, você está desanimado, triste, já não sabe mais o que fazer. Meu querido, eu quero orar por tua vida. Nós, os pastores, a igreja vai interceder por você. Você que entendeu essa mensagem, e essa mensagem para você, você quer ver a vitória de Deus, tu quer ver a manifestação de Deus na sua vida, você quer ver os milagres voltando a acontecer, você quer crer que Deus vai fazer, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar, em nome de Jesus, pela sua vida. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Chamar os líderes, os pastores, os missionários, os supervisores de células. Vamos orar para nossos irmãos em nome de Jesus. Sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível.
acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Não, 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 não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, a tua graça, Pai, a tua vitória, Senhor. Senhor Deus, Senhor, queremos pedir, Senhor, que o Senhor toque a vida dos teus filhos. Senhor, da mesma forma, Senhor, que a história do povo de Israel, Senhor, o Senhor sempre deu a vitória a eles. Senhor, em todo o tempo, Senhor, em toda a história, sempre quiseram destruir o povo de Deus, sempre quiseram destruir os cristãos, sempre quiseram destruir aqueles que servem ao Senhor e são fiéis ao Senhor. Mas em toda a história, nunca conseguiram destruir, nunca conseguiram acabar. Senhor, e nós estamos aqui unidos, crendo no milagre do Senhor, crendo na manifestação que vem de Deus, crendo, Senhor, nos milagres que vem do Senhor. Pai, começa a dar saída, começa a dar vitória, começa a dar palavra profética na boca dos teus filhos. Senhor, que eles possam ver a tua mão, a tua graça, o Senhor, o poder do Senhor sobre a vida deles. Senhor, fortaleça os seus corações, fortaleça as suas vidas. Senhor, que a tua mão poderosa venha estar sobre eles a cada dia. Senhor, abençoe o teu povo, que eles experimentem os milagres que vêm de ti, Pai, os milagres poderosos, Senhor. Em teu nome nós oramos, Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém.